Rodrigo, a gente tocou um pouquinho no ponto de Jesus. Vamos falar mais um pouquinho sobre doutrinas e depois a gente volta para sua história, para suas experiências lá dentro, beleza? Uhum. Como os adventistas entendem ou enxergam Jesus? É de uma maneira parecida com a da Igreja Católica, com igrejas batistas, ou tem alguma particularidade, alguma diferença? Olha, o Jesus adventista, ele é um Jesus que é diferente do Jesus da ortodoxia cristã. Ele é um Jesus diferente do Jesus defendido pelo cristianismo. E uma das coisas que eu falo no canal muitas vezes, e muitas pessoas não gostam, mas é a realidade, o Adventismo não é uma denominação. Esse é um ponto muito importante de ser dito. O Adventismo não é uma igreja denominacional, o Adventismo é uma religião. É diferente quando você encara a organização dessa forma, porque senão você coloca o Adventismo no mesmo nível que o Batista, o Adventista no mesmo nível que o Presbiteriano. Então não tem como você equalizar e balancear esses dois grupos devido a crenças fundamentais que a Igreja Adventista possui. Só que para você entender esse processo, você precisa entender quem é a autoridade na organização. Então, se você entrar em qualquer igreja, cruzar a porta e falar o seguinte, pergunta, quem que manda aqui? Quem é a autoridade da sua igreja? O pastor, um pastor, vamos dizer assim, bíblico, decente, vai falar, quem manda nessa igreja é Cristo, é Jesus. Ele é a autoridade. Quando você cruza uma porta de uma igreja adventista, você faz a mesma pergunta: quem é a autoridade aqui? E eles vão falar: bom, nós temos duas. Uma autoridade é Jesus Cristo e a outra autoridade é Ellen White. E essa autoridade secundária, ela divide o pódio, como se fosse um pódio das Olimpíadas, divide o ponto, o pódio inicial, o primeiro lugar, com Cristo. Então, no Adventismo, Cristo não tem exclusividade. Ele precisa dividir o pódio com uma outra autoridade. Por isso que é importante ser dito antes, porque o Jesus do Adventismo vem através da leitura dessa segunda autoridade, chamada Ellen White, que possui três naturezas. A natureza divina, que nunca foi eterna, ela foi dada a Cristo. Em segundo lugar, uma natureza humana, pelo fato de ele ter encarnado. E o terceiro, uma natureza angélica. Então, Cristo Jesus é um anjo em sua natureza. Então, o Adventismo defende três naturezas: a divina, entregue a ele, nunca eterna, o que contradiz a Bíblia. João é claro, falando que Cristo é o Verbo, ou seja, eterno de ponta a ponta, poderoso de ponta a ponta. Mas o Adventismo fala que Cristo recebeu autoridade de Deus. Então, ele não possuía autoridade. Ele tem um outro ponto onde que Jesus encarnou o homem, poderia ter pecado, se quisesse, algo que é contraditório, e tem uma natureza angélica. Por isso que o Jesus adventista é diferente do Jesus da ortodoxia cristã. Mas se um adventista for questionado sobre se Jesus era Deus entre nós, ele diria que sim, ele entenderia que sim. Tá. Sim, o adventista membro, sim, porque a forma como você apresenta isso de forma linguística para o membro é o mais próximo possível na tentativa de equalizar o adventismo às igrejas evangélicas. Esse é o principal objetivo da igreja. Quanto mais próximos forem vistos dos evangélicos, melhor serão os benefícios para a organização, maior será o número de pessoas transicionando entre uma igreja batista, adventista, um presbiteriano e uma adventista. E com isso eles recebem um volume considerável, aparentando ser evangélicos. Então, na sua perspectiva, eles não são evangélicos. Não. O que que diferenciaria, então, as ramificações evangélicas do adventismo? O próprio a natureza de Cristo, eles possuem uma segunda autoridade, que é uma segunda autoridade, como mencionei, a profetisa, e eles pregam uma estrutura de evangelho, de salvação, que é incompatível com o que é apresentado na palavra de Deus, como, por exemplo, a salvação através da guarda sabática. Esse é um ponto específico. E recentemente foi adicionado através de vários pastores na internet, você percebe, a salvação através do dízimo. Então você tem uma salvação através do dízimo. Se não der o dízimo, você no adventismo é considerado em risco de perder a sua salvação. O dízimo não garante a salvação, mas seria necessário para a salvação. Ele tira a força, ou vamos dizer assim, dentro do contexto adventista, a salvação ela é manifestada através das obras. Então, quando você olha para o dízimo, você vê algo que você faz. É uma ação que você toma. Partindo dessa premissa, assim, a não
devolução do dízimo tem um impacto direto na sua salvação. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!